Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa semanal no Alvo. Me atrasei um pouquinho, esse final de semana passei um pouco mal, tomei a terceira dose de reforço da vacina e tive reação. Não tive na primeira, na segunda, mas fui premiado na terceira, né? Mas tudo certo, estou bem melhor, graças a Deus. Só não fiz o fechamento ao vivo com o pessoal ali do grupo de Swing Trade, porque eu fiquei entre idas e vindas da febre, mas tudo certo. Vamos lá, pessoal. Fechamento semanal EWZ. EWZ fecha aquele gap que estava aberto. Tecnicamente falando, estamos mirando 25,19. Para cima temos uma distância considerável das médias, então uma correção, um repique, né? Seria completamente normal. No mais, segue mirando 25,19. O SP500 fecha a semana passada em queda de 2,25%. Deixa aí um 9,2 de venda para essa semana, caso perca a mínima da semana passada, né? Para cima precisa romper a média de 9, que foi justamente a máxima da semana passada. O DX trabalha em alta firme semana passada de 0,96, maior fechamento dos últimos 20 anos. Para cima tem que romper essa faixa aí dos 105 com 800, né? 830 mais ou menos, que é o 111 desse giga pivô no semanal. Caso o faça, não vai ser nada surpreendente olhar esse dólar no 108,600, 109,500. O que input na forte desvalorização do euro, iene, libra esterlina, né? Então, olho nisso. O petróleo semana passada fechou em alta de 2%, né? Tá de lado no semanal, para baixo precisa perder a região de 102,550 e vamos ficar de olho justamente nesse nível nessa semana. Se perder essa região fica muito interessante. E o ouro trabalhou em queda de 0,98, bateu nessa LTA no gráfico semanal, correto? Pela tendência das últimas vezes, entra a reação aqui, possivelmente essa semana também. Falando agora do Ibovespa, que fecha a semana passada em, vamos lá, em alta de 0,29, oscilou muito semana passada, né? O mercado trabalhou entre 97.231,18 e 102.237,09, um spread aí de 5 mil pontos, né? Realmente é uma volatilidade bem alta. Para cima, o ponto a ser vencido é a média de 200 no gráfico semanal, que coincide com esse topo anterior no gráfico diário. Então, esse é o nosso ponto de referência para essa semana, que coincide com esse fundo anterior também no diário. Uma vez acima desse nível, teríamos aí um fundo duplo nesse Ibovespa, o que seria muito, muito interessante, é verdade. Para baixo, segue na mesma. Se perder 97.775, aí o caldo entorna de vez, que aí confirmaria a perda do suporte, mirando 93,5, tá? O DI trabalha em alta semana passada de 0,57, para cima está mirando a parte alta do canal. No gráfico diário, entretanto, nós temos aqui um Joy de Napoli muito bacana, né? Temos um Joy de Napoli no DI, topo, fundo, topo. Esse Joy de Napoli aciona na segunda-feira se perder a mínima de sexta, e o alvo desse Joy de Napoli é lá no 12.470. Claro que tem a média de 72 antes como endereço, mas nós estamos falando aí de um potencial de queda de 3,60 e 6,40%. Então, o que, que a gente vai ficar de olho? Varejo, construção, rodovias, essas empresas atreladas à taxa de juros merecem atenção essa semana, tá? E FNC, para baixo tem a região do 9.000. No diário de sexta-feira deixou um candle interessante, mas nada que me empolga muito. Para cima teria que trabalhar acima de 9.620. Materiais básicos, CAI 0,54, oscilou muito também. Chama atenção essa voltada na DMA, né, na média móvel de 400 períodos Wells Wilder no gráfico diário, o que pode desenhar aí ainda essa semana, terça ou quarta-feira, um Joy de Napoli no diário do IMET. E isso ficaria muito interessante. Ó. Faz a primeira perna, volta e pode desenhar essa segunda perna. O Ibovespa tem essa mesma configuração? Sim. Fez a primeira perna, fez a segunda perna e podemos ter um Joy de Napoli nesse Ibovespa. Muita atenção, hein, pessoal? Muita atenção, é algo muito interessante que estamos tendo no Ibovespa. Desde que o mercado começou a queda lá nos 121 mil pontos, é o primeiro Joy de Napoli que podemos ter, né? Ainda não formou nem nada do tipo, mas é o primeiro que podemos ter de fato. E vale frisar que o último que deu, que foi lá atrás, chegou a trazer aí para o Ibovespa uma alta de 11%. Né? Então, muito interessante. O Joy de Napoli no diário do Ibovespa é algo muito interessante, então vamos ficar bem de olho nessa configuração, tá?
E isso já é uma resposta para os assinantes do grupo fechado no alvo do porquê que não está tendo recomendação para amanhã de swing trade. Porque eu quero esperar essa movimentação do Ibovespa. Porque o Ibovespa, acionando esse Joe de Napoli, caso ele acione, assim como materiais básicos, nós teremos aí vários ativos fazendo a configuração similar. E aí nós vamos pegá-los, né? E é justamente nisso que eu estou aguardando. Esperar guardar cartucho para pegar no momento onde o Ibovespa também dê o sinal. Small cap, para baixo segue mirando 88,06, não tem sinal mais interessante aí. Assim como IFNC, para cima só me anima acima de 94. Dólar futuro rompe a região do 5,330. Confesso que não achei que eu fosse fazer de forma tão pujante, mas fez, né? Veio buscar a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. E agora qual que é o lance? Essa região do 5,394 serve como resistência. Passada essa região, aí a gente já começa a olhar para horizontes bem longínquos nesse dólar. Olhando agora nos 60 minutos, o que nós temos aqui para estudar esse dólar? Nós temos aqui o rompimento desse canal e um pivô de baixa, correto? E um pivô de alta, perdão. Fundo, topo, fundo. O mercado veio no primeiro alvo, 5.371. Para cima tem a região de 5.400 ali. Então você já sabe que essa região de 5.394, 5.407 é uma região de forte resistência, tá? Uma região de forte resistência. Dá até para a gente trabalhar aqui com um quadradinho aqui que é para um retângulo, que é para deixar claro a importância dessa região. Beleza? E para baixo? Para baixo, se falhar o teste desse topo anterior, o dólar tem potencial rápido para vir buscar 5.328 nesse fundo anterior, tá? Então, muito importante essa movimentação do dólar nos 60 minutos. Olhando mais no intraday, no 15 minutos, o que nós temos? A leitura é a mesma. Olhando nos 5 minutos, a leitura, deixa carregar aí. Vamos lá, muito bem. Deixa eu pegar o WDO. Mas se eu for para o queijo, vai ter que refazer todo o estudo. Deixa eu colocar no 10 minutos. Aí, no 10 minutos está aqui. Então, no 10 minutos, o que nós temos? O mercado deu aqui um pivôzinho de alta, né? Fundo, topo. O próximo alvo é lá no 5.388. Então, essa daqui seria a Firbo rosa aí para quem está trabalhando com o dólar futuro. Beleza? Então, para cima, o dólar mira lá na região dos 5.388. Falando agora do índice futuro, vamos lá. Índice futuro, no gráfico semanal, fecha com doji, spinning top doji. E o que nós temos aqui? O mercado para cima ele tem essa região dessa linha de retorno aqui, né? Que serve como resistência ao ponto a ser vencido. No gráfico diário nós falhamos o fundo e para cima o teste seria justamente esse topo anterior, que pode rolar um Joe de Napoli nesse índice. Pode rolar um Joe de Napoli. Fechou na máxima na sexta-feira, é um engolfo de alta, tá? É um engolfo de alta, uma configuração muito interessante. Olhando agora nos 60 minutos, o que nós temos? Pensando que o mercado fecha na máxima na sexta-feira e nós vínhamos de uma queda, então nós já temos aqui o primeiro estudo. Deixa eu marcar ele do zero aqui, que é para todos vocês compreenderem. Qual que é o primeiro estudo? A retração do movimento de queda inteiro, tá? Nós vamos traçar dos extremos da máxima até a mínima. Então o mercado ele já bate na primeira retração de 100.600, para cima 101.225, que coincide com a média de 72 períodos, então um gap aqui nessa região seria completamente normal, um gap aí de 0,56, larga um candle de venda aqui, busca o gap para depois voltar buscando 108,57, seria completamente normal, e até espero que isso aconteça. Para cima 108,57. Olhando agora mais dentro do mercado, nós temos aqui um pivôzinho de alta que fora acionado aqui embaixo, ó, fundo, topo, fundo. O mercado confirmou esse movimento, coisa e tal, e foi embora. Bateu o primeiro alvo, fechou cravado no segundo alvo. Cravado, tá aqui Fibo verde, né? O mercado fechou cravado no segundo alvo e tem a média de 200. Olha o terceiro alvo, exatamente na região de 50% lá do gráfico de 60 minutos e também a média de 72 períodos. Então, cenário ideal, abre nessa região de 101.230, 101.360, larga um picolé por ali, busca o gap, para depois voltar buscando 108, 150 e seguir adiante. Olhando agora no 12R, estamos mandando muito bem na leitura do mini índice lá no grupo fechado.
muito bem mesmo. Quero agradecer a todos os amigos nessa empreitada aí de ser consistente no mini índice. É uma coisa muito difícil, mas que estamos conseguindo com devida maestria, gerenciamento de risco, disposição ao trabalho. E isso está muito legal, né? Nós já temos um trabalho muito intensivo nas ações, já tem bastante tempo, e agora estamos com esse trabalho mais intenso também no mini índice, estamos colhendo frutos excepcionais. O mês de junho foi um mês muito bom e trabalharemos para que o mês de julho também seja, né? E aqui no 12R, o que a gente tem aqui é um micro pivôzinho que já foi acionado no fechamento de sexta-feira, né? Que é esse cara aqui, ó, fundo, topo, corrigiu no 38.2 e foi. Então essa aqui é a nossa Fibo rosa. Será que se eu der um zoom out aqui, eu vou ver um alvo dessa Fibo rosa lá naquela região do 320 por ali? Vamos ver? Primeiro alvo 100.980, segundo alvo 101.160, que coincide com a região lá. E o terceiro alvo já é lá perto do 261 de FIBO. Então a gente aqui já tem uma região de controle, aonde a gente vai esperar uma defesa vendedora, que é essa região aqui, entre 101.165 e 101.460. Então essa é a nossa região de controle para o índice amanhã, tá bom? Essa é a região de controle que nós temos. E se abrir para baixo, média de 72 é o suporte, a média de 400 e 200 também, beleza? Então nós temos duas regiões de controle aqui, que é a região desses alvos e por baixo a região, essa faixa aqui, ó. Vou colocar da média de 200 até um pouco acima ali, que aí dá a mesma coisa, tá bom? Então, maravilha, estudo do mini índice tá feito, amolado o facão para amanhã. Falando agora das blue chips, vamos lá. Ambev trabalha em alta de 0,66, tem um 9,2 de venda no gráfico semanal, tem que ter cuidado porque ela testa o fundo e falha. Já no gráfico diário se prepara para um pivô de alta. Fica de olho se rompe essa média de 72 no gráfico diário, que aí nós teremos algo muito novo na Ambev, beleza? B3SA3, o papel parou no 111, voltou firme já, rompendo o fundo anterior que serve como resistência. O grande lance desse papel é se conseguir trabalhar para cima dessa média de 20. Caso o faça, temos endereço em 11,80, 12 bola, 12,24, que são as retrações de FIBO. Banco do Brasil segurou na LTA, deu uma acelerada. O que nós temos aqui? Não é um Joy de Nápoles. Para cima precisa romper essa LTB, que serve como resistência. Caso o faça, esse papel tem potencial de buscar a retração desse movimento de queda inteiro. Bradesco deu um candle muito interessante na sexta-feira, mas não me empolga tanto porque não conseguiu fechar para cima de 17,37. É o ponto a ser decidido, tá? Elet 3 deixa um harami numa região de resistência, uma situação bem complicada para o papel. Para quem está buscando short no papel, vale ficar de olho, que se o papel der uma condição nos 60 minutos, por exemplo, nessa região, seria uma venda muito interessante, né? Veja que é um teste de topo lá de junho, teste dessa região aqui de abril, e agora está testando de novo e está deixando ali um harami. Muito interessante. Itaúsa, o papel no semanal está bem para baixo, olhando 7,94. Na sexta-feira deixa um candle interessante. Um repique seria completamente normal, buscando a LTB, por exemplo, mas nada que me anima com muita força ainda não, sendo franco, tá? O papel vem numa queda muito aguda, uma correção seria normal. Itaú está na média de 200 no gráfico semanal e no alvo de FIBO de 22,47, largou um candle absurdo ali na sexta-feira. Isso aqui é um Purseline Pattern de livro e pela tendência o mercado tende a buscar a retração desse movimento de queda anterior. Então ele vai mirar na região do 23,15, 23,44, 23,72. JBS segura na média de 72 no gráfico semanal. É algo que precisamos falar que o ativo está rompendo uma congestão no gráfico semanal. Ainda precisa confirmar, é verdade, mas caso confirme essa semana, o mercado tem potencial de buscar a amplitude dessa congestão inteira para baixo. E aí a gente está falando de 25,80. Então teria aí um potencial muito interessante para baixo o papel, algo aí na casa dos 18%. Vamos ficar bem de olho no papel essa semana. E aí quem opera com opções pode ficar de olho numa trava de baixa, 2 exercícios à frente, coisa e tal. Vamos ficar de olho, né? Petro 4 no semanal deu uma voltada bonita, é verdade. Larga ali um PC de compra acionado, tem também o 9.1. No gráfico diário tem o 9.3 que acionou já na sexta-feira e já praticamente veio no primeiro alvo, que era no 29. Para cima mira ainda 30. Papel romper a CLTB
tem potencial para andar. Vocês percebam que as blue chips, elas dão um sinal de reação muito interessante, o que corrobora com aquele movimento de Joy de Napoli do Ibovespa, né? Então fica muito interessante. A Suzano também deu uma reação muito bonita no gráfico semanal. O papel tem aqui uma LTB como um ponto a ser vencido no gráfico semanal. Vencendo essa região, o papel tem potencial grande para vir buscar a região de 54,70. A Vale 3, o papel no gráfico semanal parou na média de 72 e na média de 9, voltou. No gráfico diário, pode rolar um Joy de Napoli, é ela que está fazendo o gráfico do Materiais Básicos, né? Então a gente vai ficar bem de olho se na terça-feira, por exemplo, ela largar um Joy de Napoli, fica muito, muito interessante, tá? A VEG, o papel deu uma reação, um movimento de congestão aqui no gráfico diário, né? Isso daqui é um gift. Essa semana romperam para cima esse gift, tem todo o potencial de seguir mirando 27,87, 29,68. No gráfico diário, na quinta-feira, já tinha acionado 9,3 de compra, que mira justamente a região do 28,10. Então é para lá o endereço, né? Quer entrar no grupo fechado no alvo? Quer pedir análises durante o pregão, sala ao vivo de day trade, sala ao vivo de swing trade, um bate-papo sensacional? Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, senta o dedo no like, isso faz o YouTube entregar o conteúdo aqui para mais pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo, isso vai ajudar a disseminar o conteúdo para mais pessoas. Muita gente entregando desinformação no mercado financeiro, então, sem nenhuma falsa modéstia, eu sou um profissional do mercado financeiro que entrego uma qualidade de trabalho ímpar. Então, peço para você que se você compartilha dessa visão, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário aí embaixo, isso apoia bastante o canal e principalmente entre no grupo fechado para contribuir para o crescimento do canal, né? E também para aprender cada vez mais sobre o mercado financeiro, operar junto conosco, day trade ações, mini índice. Temos um operacional da sala, que é o operacional ali do picolé no índice, né? Que foi um operacional que foi desenvolvido inteiramente dentro da sala do No Alvo, com a ajuda dos amigos Ricardo, Clayton, Cláudio, Ricardo, a Luciana, a Érica, entre vários outros amigos, e a gente vem colocando isso em prática dia a dia e está simplesmente sensacional. Então, venha participar do grupo fechado no alvo e é, maravilhoso. Contribuição também ímpar do Murilo, camarada super gente fina. Então, venha participar desse grupo que é uma família, né? Falando dos ativos, destaque essa semana, CVC, destaque de baixa, vai romper essa cunha no semanal para baixo. Para baixo ela mira 5,70. Eu não venderia esse ativo aí por uma simples situação, está longe das médias. Teria que voltar para poder dar uma justificativa de entrada. Via varejo, o papel perde os R$2, já está lá no 1,89, para baixo mira 1,65, mesma situação. Eu não venderia aí, quem está vendido administra a posição, e para cima o ativo teria que dar alguma reação. Nossa, Luciano, é um martelo em via varejo? É um martelo, mas aí nesse lugar não me adianta de nada. Teria que dar alguma condição melhor para a entrada, e aí a gente vai ficar de olho principalmente naquele DI. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre o DI e ficar de olho no setor de varejo, construção, rodovias e tudo mais. Qualicorp cai 13,46, está nessa LTA, olha esse martelo, olha essa região. Para esse papel buscar a correção dessa pernada de baixo aqui está 2 palitos, então está muito interessante para mirar 12,30, 12,76, 13 e 20. E NBR3, BID, né, cai 13%, o ativo na sexta-feira até dá uma reação, mas nada que me empolga, sendo franco. Cash 3, o papel deixa o martelinho ali na sexta-feira, para baixo tem R$1 chamando, para cima precisaria dar alguma condição acima de 1,12, não é o caso. Gol 4 cai 12,5%, perde suporte, perde tudo enquanto. Por enquanto eu não faria nada no papel. Pelo visto ele está em região de alvo no gráfico semanal, né? Exatamente. Uma correção aqui seria completamente normal. Falando dos destaques positivos, Fleury, que comprou a Pardini, né? Sobe 10% no gráfico semanal. O papel vai deixando um Joy de Napoli de compra, algo que não ocorre há um bom tempo. Para cima o ativo mira 17,80, 18,70 como primeiros alvos, tá? Só que é algo que chama muita atenção, é que o papel, se conseguir confirmar o rompimento dessa LTB no gráfico semanal, esse papel tem um potencial de buscar a retração desse movimento inteiro. E nós estamos falando de primeiro alvo 18,80, segundo alvo 20,5, terceiro alvo 22,19. Tem algo que está bem interessante. Petro, já falei, MRV sobe 8%, fecha na máxima essa última semana. No gráfico diário, o ativo já rompeu a LTB e está muito interessante o movimento. O ativo tem toda a pinta de buscar a correção desse movimento anterior. Para cima tem esse 8,40, 8,70, 9,12. Veja, setor de construção já vai chamando a atenção, né? Localiza, o papel rompe essa LTA que servia como resistência no gráfico semanal e o papel para cima mira a parte alta do canal no gráfico diário, né? Mira lá na região dos
56, 56,5. Loca América, exatamente na mesma vertente. O papel trabalha num canalzinho de baixa no gráfico semanal e para baixo mira ali a parte alta e para cima mira a parte alta do canal. Suzano tem esse alvo aí no 90,95, já falei dela, né? E Eneva também mais uma de construção, segue mirando a região do 15,88, beleza? Então é isso daí, pessoal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Uma excelente semana, um excelente mês, que possamos ter um segundo semestre abençoado, um terceiro trimestre abençoado, que possamos ter aí um quarto bimestre abençoado, um sétimo mês maravilhoso. E vamos que vamos, pessoal. Que Deus nos abençoe grandemente. Venha fazer parte da família no Alvo. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações para cima, firme, forte, com dedicação, empenho, com gerenciamento de risco. E vamos que vamos. Forte abraço. Valeu!